Então, depois ali das primeiras semanas, eu já tinha amigos espanhóis, alemães, italianos, russos, turcos, de tudo que era lugar, literalmente. E aí a gente combinava, vamos passear no parque hoje? Vamos conhecer tal universidade? Ou vamos fazer um piquenique na beira do rio? Ou vamos fazer um piquenique no parque? E assim a gente ia junto. E claro, em alguns finais de semana, a gente ia para Londres passear e voltava no mesmo dia. Que daí a forma mais fácil depois, né? Que eu já tava morando lá em Cambridge, eu descobri então que era o trem. Tu pegava o trem pra ir pra voltar bem tranquilo, não era muito caro. E também a gente foi visitando outras cidades ali ao redor de Cambridge. A gente pegava no sábado com algumas amigas e ia e voltava no mesmo dia. Então deu pra conhecer bastante. Teve um outro sábado ou domingo que a gente andou de barquinho, então. Eu tentei dirigir o barquinho, mas era como é que eu posso explicar? Uma estaca de madeira, um bastão de madeira muito comprido, devia ter uns 3, 4 metros. E aí tu tinha que bater com ele no fundo do rio e ir remando. Mas era muito pesado. Eu até tentei pra, né, não dizer que eu não tinha tentado. Mas quando eu tentei dirigir, né, conduzir o barco, ele só ficava em círculos. E aí tinha dois rapazes junto com nós, dois amigos. Eu, a Sara, o Josué e quem mais que tava junto? Meu Deus, esqueci o nome dele agora. E aí, os meninos, então, geralmente guiavam o barco, porque era uma coisa que cansava bastante, assim, era bem pesado e difícil de fazer ele andar em linha reta. Mas foi muito divertido. Eu tenho as fotos minhas, assim, só fazendo o barquinho girar em círculos em vez de ir pra frente. E as paisagens eram simplesmente fantásticas. Aí também tinha algumas coisas que a escola mesmo que organizava, assim, para mobilizar o pessoal para depois da aula, então a gente poder conhecer, né, confraternizar, enfim. E uma dessas vezes a gente foi jogar boliche. E aí começa pelo tamanho do sapato, que tu tem que usar um sapato especial. E aí o número é tipo 6, 7, 5, né? Então, primeiro achar o seu número do sapato correto, um número British, né? E aí a gente jogou boliche. Teve outras vezes que a gente ia para pubs, então mais no sentido ou de só sentar e tomar uma cerveja, comer alguma coisa, ou de festas. Eles faziam muitas festas, por exemplo, sábado é o dia da festa latina, porque eles sabiam que tinha muito brasileiro, colombiano, mesmo espanhol, enfim, então as festas assim que tocava. É que na época, né, faz tempo isso, mas eu lembro que na festa tocou Michel Teló, Ai Se Eu Te Pego, tocou latino, tocava Shakira, tocava algumas coisas assim, o pessoal enlouquecia por ouvir alguém cantando na nossa própria língua. É muito engraçado, assim, o efeito que faz a gente estar fora do país. Porque muitas vezes, quando a gente tá aqui, a gente só sabe reclamar do nosso país, né? Não, porque no Brasil tem muita corrupção, e porque não sei o que, e porque não sei o que. Só que quando tu vai pro exterior, ninguém pode falar mal do teu país, que tu vira uma fera. Então, assim, só eu posso falar mal. Tu não vem falar mal do meu país. É uma coisa que desenvolve uma. Como é que a gente diz? Um patriotismo, um bairrismo, não sei. A gente vira assim uma chave de sentir muita saudade, de perceber as coisas que tem no Brasil e que nos outros lugares não tem, de também perder com aquela ideia, aquele estereótipo que a gente tem, que é só no Brasil que tem ladrão, só no Brasil tem batedor de carteira. Claro que não, né?
E lá, conforme tu vai vivenciando algumas coisas, por exemplo, uma vez eu tava saindo de uma loja, já tava na rua, assim, e vi uma mulher correndo, saindo da loja, correndo com os seguranças atrás. Ela tinha roubado algumas coisas e saiu sem pagar. Então, essas coisas vão dando um choque de realidade que tu pensa, nossa, eu achei que era só no Brasil. Nossa, eu achei que aqui era perfeito, que aqui não tinha problemas. E é uma coisa que às vezes a gente tem essa ideia e que, nossa, né, obviamente que não é certo. Mas até a gente não sair, não vivenciar essas coisas, a gente fica meio alienado, assim, né? Acha que não acontece nos outros lugares. Então, muito interessante, assim, essa nossa nova identidade, um novo papel identitário, assim, que a gente assume quando tá morando fora. É bem diferente. Porque aí, conversando com as outras pessoas, né, eu tinha muitos amigos italianos também, eles também diziam, mas na Itália também tem corrupção, na Itália também tem pobreza, tem... E eu disse, nossa, sério? É, né? Eu achei que era só no Brasil. Claro que isso é uma visão muito ingênua, mas às vezes a gente tem, né? Essa até uma imaturidade de pensar assim. E aí o que era muito legal que depois dos rolês, né, depois dos pubs e tudo mais, até festas, né, que nem eu falei, às vezes tinham festas temáticas de alguns países ou algum ritmo de musical assim. A gente podia voltar para casa de ônibus de madrugada. Era muito tranquilo. As paradas de ônibus tinha o coberto, muitas vezes a lateral fechada também de vidro, quando chovia, não se molhava. E tinham visores, assim, falando o número do teu ônibus, né? No caso, para minha casa eu podia pegar o número 1 ou o número 3, que é para aquela região onde tinham paradas próximas, as bus stop próximas da minha casa. E aí tu podia ir de ônibus. Pelo menos se era até 2, 3 da manhã tinha ônibus. Depois, mais tarde do que isso, daí tinha que pegar táxi, né? Mas muito bacana. Daí a gente ficava juntos na parada de ônibus, esperando o ônibus do outro. Alguns amigos iam para casa de bicicleta, que nem eu falei antes. Então, mesmo que era de madrugada, não tinha problema nenhum. Aí teve uma festa de aniversário de uma grande amiga minha, Ana Clara, brasileira, conheci ela lá. Ela é mineira, mora em São Paulo. E aí, em outubro, ela tava de aniversário e toda a galera, assim, da escola foi pro pub que a gente tinha combinado de comemorar. Foi muito bacana. Tinha, acho que assim, 30 pessoas. Deixa eu ver. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Umas 20 e poucas. Todo mundo no aniversário da Ana Clara. E dela disse: Meu Deus, as pessoas todas foram no meu aniversário. Então era algo muito legal, porque todo mundo tava lá sozinho, né? De certa forma, ninguém tinha sua família. Então se faz amizade lá que tu parece que é amigo da pessoa a vida inteira. Porque é uma coisa muito intensa, né? Tu acaba se agarrando nas pessoas assim que tu sente confiança e, nossa, fazendo amizades muito especiais. E um dos motivos, até falando na minha amiga brasileira, eu tinha outras amigas brasileiras e amigos também, mas um dos motivos para eu não ter ido para Londres é que eu achei que ia ter muito mais brasileiro, porque era uma cidade muito maior. E a minha ideia inicial era fugir dos brasileiros para realmente falar inglês no meu intercâmbio, porque eu sei que tem gente que vai para o exterior e passa o tempo inteiro falando em português e não aprende como deveria. E aí, por um tempo, isso deu certo, né? Até depois eu conhecer as meninas, tinha principalmente a Sara e a Ana, e depois a Raquel também, que eram as brasileiras. Então, para evitar da gente ficar falando só em português, eu sempre colocava uma amiga de outra nacionalidade junto na nossa rodinha. Assim a gente podia falar, então, de tudo que era coisa, mas se forçando para falar em inglês. Senão aquela pessoa de outra nacionalidade não ia entender, né? Ai, gente, chegou nas fotos dos meus últimos dias na escola. Nossa, que tristeza! Daí, quando passa aquele tempo,
Eu já tinha feito a prova da Universidade de Cambridge, tinha ido tudo bem. Recebi o diploma aqui em casa no Brasil depois. E me despedi dos meus amigos, então, nossa, isso foi a parte mais difícil, porque a gente conhece gente de tudo que é país do mundo, e tu sabe que tu nunca mais vai reunir todas aquelas pessoas de novo, né? Então, mesmo o pessoal que é aqui do Brasil, o Brasil é muito grande, a gente acaba não indo, né? Se visitar, enfim. A Ana Clara, que é essa minha melhor amiga lá, eu acabei vendo no Rio de Janeiro uns 2 anos ou 3 depois. Não, mais. 3 ou 4 anos depois do intercâmbio, porque eu tava no Rio de Janeiro e, como eu fazia mestrado na época, eu fui apresentar um trabalho num congresso lá na Universidade Estadual do Rio. E a Ana Clara morava no Rio naquela época, ela ainda não morava em São Paulo. E aí a gente conseguiu se ver, matar a saudade, assim. Mas tinha o Gabriel, que é de Salvador, a gente nunca mais se viu. Tinha a Sara também de São Paulo, a gente nunca mais se viu. Então é muito triste esse final, assim, que tu sabe que tu não vai mais encontrar aquelas pessoas, né? Muito difícil disso acontecer. Principalmente os europeus, né? Mas assim, gente, é uma experiência incrível, né? Eu acho que assim como vocês que gostam também de viajar, vocês sabem, né, como é. Mas o intercâmbio é algo que eu recomendo para todo mundo que tiver oportunidade. Que seja 3 semanas, que seja um mês, seja o tempo que for. É uma coisa que vira, né? Vira uma chave na nossa cabeça em relação ao inglês, porque só lá tu vai se confrontar com algumas situações que, por mais que tu tenha estudado e que tu saiba, tu não vai saber falar alguma coisa específica e aí tu vai ter que se virar e tu vai aprender muito, muito vocabulário, muita fluência na conversação. Então é algo assim que tu aprende na marra, né? A gente já vai sabendo muita coisa, mas sempre vai ter alguma coisa que tu não sabe. Eu me lembro de